entrevista que você falou que quando o diagnóstico te fez enxergar uma outra vida e que você mudou o jeito de entender, não, então agora eu vou entender o porquê disso, né? Do motivo. Acho que tudo bem a gente fala, tudo tem um porquê, mas a gente nunca quer que aconteça com a gente, óbvio. Uhum. E quando você... Conta um pouco, assim, dessa fase, que já faz um tempo, mais de 10 anos, né? Graças a Deus. Já foi, eu me curei em 2012. 2012. Né? Já faz e como é que tava essa fase na sua vida, que você falou que tava para estrear o musical, né? Para começar a fazer o musical. Como é que foi isso na sua vida pessoal, na carreira, então, eu trabalhava turbilhão. Que nem um maluco, né, de domingo a domingo, porque eu sempre emendei uma coisa na outra e fazia, às vezes, várias coisas ao mesmo tempo. Quantas vezes eu estava fazendo novela e gravava durante a madrugada inteira uma coisa extra, assim, ou um comercial, ou, sei lá, um curta-metragem. E eu adorava, acho que também no comecinho eu queria muito me experimentar ali, quanto mais trabalho tinha, mais eu também me punha à prova, aprendia, eu fui aprendendo muito na prática, né, eu não vim de uma escola de artes cênicas, então tudo era uma experiência muito válida, e eu era jovem, né, quando é jovem a gente tem uma energia e quer, né, mas depois dos meus 40 anos, assim, e principalmente que foi, quando eu tive o câncer, foi na virada dos meus 40 anos, Cara, eu comecei a sentir necessidade de fazer umas pausas pela primeira vez na minha vida, assim. E aí eu já estava sentindo isso. E aí quando veio a doença, eu tive que forçadamente parar tudo. Parei tudo, né? Não dava para trabalhar, não dava para... Dava para dar beijo na boca, não dava para nada mais, né? Assim, foi focar agora em recuperar minha saúde. E foi uma experiência linda, na verdade, porque eu sabia que eu ia aprender muita coisa, assim. Eu lembro que eu sempre medito, né? Eu sempre falava, o que eu tenho para aprender? Porque eu sei que eu estou passando por isso porque tem uma razão linda para isso. Eu sempre vi um lado muito bonito, como eu acho que tem, porque a gente tem mania de ver só a ponta do iceberg, né? E julgar, mas tem tudo uma coisa por trás. A gente não entende os mistérios da vida, né? A gente não entende. E aí é um julgamento, às vezes a gente fala, estou passando por uma fase ruim. Mas quem falou que é ruim mesmo? Porque no final das contas, por exemplo, se eu olhar hoje, foi uma coisa muito boa eu ter passado por aquilo, porque eu ganhei muita coisa de aprendizado. Então, claro que é um perrengue, claro que é um desconforto gigante, claro que é um medo gigante, mas assim, é isso é a ponta do iceberg. Mas né, o resto, assim, tem todo um mundo por trás, assim, que a gente tem que, às vezes, agradecer de ter a oportunidade de poder aprender com aquilo, né? Uhum. Eu acho que nessa fase agora que eu estou fazendo um musical também, foi bem difícil para mim. Eu acho que eu enfrentei, assim como em Laços de Família também, quando eu estrei, eu senti que agora o musical, eu estava repetindo uma fase, assim, que é eu estrear sem experiência, num meio onde todo mundo é gigante já. E aquilo mexe demais com a sua insegurança, com o seu medo, pressão, com as suas limitações. E aí, o ano que eu fiz Laços de Família talvez foi o ano mais difícil da minha vida, assim, que eu tive que lidar com, nossa, todos os meus medos mesmo, assim, eu tive que ter coragem para bancar uma coisa que é muito louca, né? É muita responsabilidade, tá encarando. Também com a mídia, né? Todo mundo em cima, e todo mundo, assim, quando a gente fala do meu trabalho, a gente está falando de uma exposição gigante para todo mundo apontar o dedo para você. E isso dá um medo na gente, né? Naquela época não tinha ainda as redes sociais para você pelo menos conseguir se defender. Não você tinha dependia nada. de outras mídias. Mas eu não sei qual que é pior, porque hoje em dia a mídia social também, amor, ela te derruba muito rápido. Mas né? eu acho que você tem o seu, pelo menos a sua, pra falar. Porque exatamente. Naquela época não tinha como você falar, olha só, eu vou falar isso. Se a revista ou o site, enfim, não quisesse colocar, eles não colocavam. É verdade. Né? Mas enfim, de qualquer forma, eu acho que eu passei também agora um processo, para mim foi bem intenso, de rever, assim, também. É isso, né? De entender também muito o seu valor. Porque, assim, quando a gente é colocado tão em prova, assim, tem muita gente para falar, você não é bom. Isso é o que mais tem. E eu estrei, por exemplo, antes de estrear, eu já fui completamente bombardeado, né? Eu já fui gongado, assim, de cara, quando anunciaram que eu ia fazer musical. Então, já tem uma galera muito me criticando antes de ver o meu trabalho. E aí é muito estranho. Você não acha que é muito mais pelo preconceito do personagem? É super preconceito. Não, é por tudo, amor. É preconceito no geral, né? Eu fui gongado, primeiro, pelos homofóbicos, que muita gente no Brasil é homofóbico, né? E assim, como assim? O galanzinho agora fazer um gay, nossa, eu preferia você. Bom, enfim, eu fiz um post, inclusive, um dia do dia da luta contra o LGBT,
Cara, naquele post que eu fiz falando da luta, eu fui muito atacado, porque eu fiz, mostrei uma foto, eu me preparando para ser drag. Sim. Cara, a gente tem que lembrar que é um país muito preconceituoso, né? E assim, machista. eu fazendo um personagem drag, as pessoas meio que confundindo com a minha vida e me criticando assim. Eu preferia 1000 vezes quando você não dava pinta, quando você era galã. Assim, as pessoas não conseguem enxergar o seu trabalho artístico. O nível de preconceito é tão bizarro, né? E eles comparando um personagem com o outro, né? De anos atrás. Não, Eles esquecem o que é você. Exatamente. E aí fica. É como se você tivesse que ser sempre aquela imagem do príncipezinho, galã. E eu, como artista, eu não quero isso pra mim. Eu não ligo pra ser o galã, mas eu só não quero ficar preso. Eu nunca quis ficar rotulado com isso. Mas, enfim. Aí então, tinha os homofóbicos que não se conformavam de eu estar fazendo essa coisa. Tinha uma galera da turma do musical que falava assim: como assim você está roubando o nosso trabalho? E tinha uma galera da LGBT que também me criticavam muito, porque sempre falaram que você nunca lutou pela causa. Isso é uma puta de uma injustiça, porque eu, inclusive, já falei que eu sou uma das letrinhas. Eu já me assumi pansexual e eu não quero nem mais ficar falando disso, porque já tá chato de falar disso. Acho que ninguém aguenta mais. Mas assim, tem uma galera dentro da comunidade LGBT que não acolhe, né, também. Isso é uma coisa que eu tenho falado. A comunidade quer acolhimento, quer respeito, e tem uma parcela dela que dentro delas, elas não acolhem, não respeitam. E aí eu me senti também bastante agredido até, sabe? Então, assim, eu fui estrear assim, com uma torcida contra gigante. Nossa. Então, assim, se eu realmente não tivesse o meu foco, porque o meu foco sempre é... hoje em dia, eu não estou muito preocupado com o que as pessoas vão pensar de mim. Depois dos meus 50 anos, acho que isso foi uma grande conquista minha. Eu quero saber quem eu sou. Eu quero seguir de verdade o que eu quero fazer na vida. Eu não quero negociar nada. Não quero agradar ninguém, não quero suprir expectativa de ninguém. Isso é fato. Eu acho que isso é uma conquista da maturidade. Espero que todo mundo chegue lá, porque é muito estressante você ter que corresponder. É muito estressante você ter que ser perfeito, ter que agradar todo mundo. Deus que me livre. Não quero. Aonde está escrito que a gente tem que ser perfeito? É muito doido, né? Aonde está escrito que a gente não vai errar? E teve algum momento assim que você pensou em desistir ou isso estava fora de cogitação? Cara, eu não pensei em desistir, mas assim... O desconforto é tão gigante de você lidar com seus medos que tem um lado seu que quer sair correndo. Fato. Se esconder, né? Eu desenvolvi até uma doença autoimune muito louca, né, durante os ensaios, que foi me paralisando as mãos, as pernas, enfim. Eu tive uma coisa que chama Guillain-Barré, que é uma doença autoimune, que o seu próprio sistema imunológico ataca os seus nervos e vai te paralisando. Então, enfim, hoje em dia estar num palco também é um milagre. Foi agora. Agora, no meio dos meus ensaios, porque eu comecei a formigar tudo e eu falei, cara, acho que é psicológico, acho que é o meu nervosismo, sabe, meu pânico. Comecei a achar que é isso, mas eu nunca tive pânico. Achei que era isso até um dia que eu não consegui mais levantar da cama. Meu Deus. Eu já no ensaio eu já estava caindo, assim, sem equilíbrio. Eu falei, gente, mas que louco. Aí um dia eu levantei mais na cama, aí fui pro hospital, fui pro neuro, e ele falou, não, vamos fazer os exames. E aí já me internou e já comecei o tratamento. Porque eu falei, cara, você ficar pronto amanhã. Ele falou, não, você não vai ficar pronto amanhã. Depois que você sarar disso, o corpo vai ter que aprender a andar de novo, tipo criança. Então você teve que fazer uma pausa. Eu fiz uma pausa minúscula e aí continuei indo no ensaio só assistindo. Tinha o meu stand-in e aí fui tentando recuperar muita fisioterapia 3 vezes ao dia. E hoje em dia eu estou dançando um salto 15 no palco. Para mim é uma vitória e uma superação, né? Então, tudo que eu tô falando, assim, quando eu falei de laço de família e agora que eu tô vivendo, são períodos muito intensos, assim, que eu considero de muita superação, como também da época da minha doença. E são os períodos de maior crescimento que a gente tem. Mas são os períodos de maior perrengue, assim. É um desconforto, né? Mas eu queria só para dizer isso, que para a gente crescer, infelizmente, geralmente a gente tem que passar por um desconforto, né? Olhar para as nossas questões mais profundas, os nossos medos mais profundos, porque senão a gente não avança, né? Então, hoje em dia eu estou no palco, provavelmente vai um monte de gente lá me criticar, falando que talvez eu não tenha a técnica que os outros tenham, e eles têm razão, mas eu estou oferecendo o meu melhor, eu estou ali dando o melhor, querendo muito honrar essa arte drag, espero que ninguém fique chateado, porque inclusive isso é outra coisa. Tem que ser uma drag, tem que fazer, está roubando o trabalho também das drags. Isso eu vi. Tudo isso. Então, assim, tinha toda essa turma. Eu espero que todo mundo não se sinta que eu realmente esteja roubando o trabalho de ninguém, porque eu quero exaltar também. A minha ideia sempre foi assim, cara, chamar atenção para essa arte drag, que eu respeito pra caramba. E eu quero estar lá honrando. Então eu tô lá
todo dia, primeiro assim, num sentimento de gratidão gigante por ter conseguido estar naquele palco. E dando o meu melhor, assim, e querendo me divertir, né, acima de tudo. E é isso. Talvez a perfeição não consiga atingir, né? Eu vou dando o meu melhor, mas... É assim que aprende, né? Gente, eu acho que quem vê de fora jamais imagina que você, no auge dos seus 50 anos, um ator, um artista completo, fantástico, que você ainda tenha que lidar com tudo isso pra se arriscar em outro ambiente. É muito doido. Nossa senhora. E quem vê de fora não imagina. Não imagina. Ninguém imagina mesmo. É muito difícil. É muito difícil mesmo. No que você se apoia pra conseguir lidar com essas críticas, com essas pessoas querendo... Cara, é um pouco isso, né? Eu foco no meu trabalho. Até porque, assim, se você não focar... É tanto trabalho que você tem que fazer, gente. Fazer um musical... Uma das coisas mais loucas, assim, é tanto trabalho e você não tem tempo. Não é que você tem tempo para ficar aprendendo. Você não tem... Você aprende a coreografia, não é que todo dia a professora está lá para te corrigir. Você não tem tempo. Ela te ensinou, você se vira, no sentido assim, não dá para ficar passando, porque você tem que aprender mais 60 mil coisas. O que vem primeiro no musical? Eu tenho essa curiosidade. Nesse caso foi o canto primeiro. E é isso, você aprende, mas depois... Não é que você tem o diretor musical lá para ficar 5 horas com você. Você tem 1 hora na semana para ele ficar com você, para ele te corrigir. E o resto você vai pegando, passando as coisas. Enfim, é muito louco. É o canto e depois o canto dançando. Foi a dança junto com o texto também. É tudo meio que junto, na verdade. Assim. No caso, a gente começou a primeira semana com canto, mas assim, aí no terceiro dia já começa a entrar tudo. E aí você vai concatenando tudo e tem uma hora que o nosso cérebro... tem que juntar tudo, mas é muito difícil no começo você juntar. Então, assim, quando você está dançando, claro que você não está conseguindo pensar muito na interpretação. Você está focado nos passos, na contagem. Enfim, o nosso cérebro tem uma hora que o Tico e o Teco não estão conversando. Mas é normal que daqui a pouco lá na frente eles se juntam. Acostuma, Não pode entrar em pânico. Mas então, eu foco muito isso no meu trabalho. Até porque senão você não levanta da cama. Se você for ficar pensando nas dificuldades ou nas críticas, você não levanta da cama. E é tanto trabalho que realmente se você não focar, você não faz. Graças a Deus, eu vou. E eu sou muito disciplinado, eu vou. Mas terapia também, né? Voltei a fazer terapia. Eu tinha parado um pouquinho, voltei a fazer. Parado. Eu tinha parado. Assim, eu sempre fiz bastante, aí tinha uma hora eu me dou umas altas. Aí eu voltei. Eu achei super necessário dar uma organizada. Você voltou agora, assim. então, por conta do musical.